Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Espaço de Vozelas agora no canal no YouTube. Dá um like pra gente, compartilha, porque este programa é um programa que está na quarta temporada, gente, de um espaço de voz aqui na região do interior de São Paulo. A gente está no interior de São Paulo, São Roque, Estância Turística de São Roque, que é pertinho da capital, 40 minutinhos do centro de São Paulo. E esse programa é um programa que dá voz para o empoderamento, tanto feminino quanto LGBTQIA+, quanto a voz dos negros. Então, esse programa é um programa que dá voz para você que quer falar sobre aquilo que está acontecendo na sua vida para empoderar outras mulheres, entendeu? Aquilo que já aconteceu, aquilo que pode vir a acontecer, porque você tem objetivo de vida, eu sei, e também aquilo que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro. Então, esse programa é para dar voz para você. Hoje eu estou com ele, é óbvio. Gente, quem acompanha o programa Espaço de Vozelas desde lá atrás, há 4 anos atrás, que nós fazíamos rádio juntos, né? Depois nós fomos para a Oeste Paulista TV e nós, né, fizemos várias coisas juntos. É ele que está aqui, sim. Ele que é empoderadíssimo na cidade dele de Mairinque, é um jovem que tem participatividade na cultura, tem participatividade na Câmara de Mairinque, participatividade na Prefeitura de Mairinque, é um querido, uma pessoa muito benquista por todos, é ele, Matheus Queiroz. Seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, Rick. Prazer estar com você novamente aqui no Espaço de Voz. Prazer é todo meu. Fico muito feliz com o convite novamente para essa temporada. É sinal que a primeira deu audiência, né? Que a gente está aqui. É um prazer estar num programa tão importante como este. Não, o programa ele se fez importante na nossa jornada, né, Matheus? A gente buscou, entrevistamos muitas pessoas importantíssimas, mas hoje eu quero focar, porque agora com o programa no canal do YouTube, que eu estou muito feliz, imagina, parabéns para nós. E para a cidade também, para a região que ganha, né? Um canal aí para um espaço. E, assim, hoje eu quero que você, Matheus Queiroz, dê a voz para os LGBTQIA+ da nossa cidade, tá? Então, nós vamos falar sobre isso, sim, né? Porque é uma causa que por gritar que eles conquistam o mundo e o espaço, né? Então, o microfone é seu. Eu queria saber... A minha primeira pergunta, Matheus, é a seguinte. O que o governo, o que o poder público, né, pode fazer, né, ou deve fazer como o ideal seria, né? Porque às vezes a gente acha que não existem leis ou algo que possa ajudar uma causa. Gente, óbvio que as leis, e inclusive eu quero muito que vocês entendam isso, que sim, a política ela é importante dentro da tua casa, e sim, quando um vereador ele cria uma lei, ou quando é criada uma lei, é para ajudar o cidadão. Então, sim, você tem que saber votar. Né? Então, Matheus, a pergunta é essa, a seguinte: o que é necessário para a nossa região para que a causa LGBTQIA+, tenha mais voz, tenha mais espaço, seja mais bem-vinda na nossa região? Claro, é uma pergunta muito interessante. Acredito que tem muitos LGBTs aqui em São Roque representativos que lutam pela região toda. Eu sou uma pessoa que eu defendo muito os conselhos, né, os conselhos municipais. Vamos falar do âmbito municipal aqui, que nós estamos num programa local. Eu já fui de um conselho de cultura, sei da importância de que é ter pessoas relacionadas ao tema dentro da administração pública.
falando, debatendo, opinando sobre aquilo e fiscalizando as ações também das políticas públicas, digamos, para os LGBTs. Eu acredito que o primeiro passo é criar um Conselho Municipal dos Direitos LGBTQIA+, onde os cidadãos ou as organizações LGBTs do município possam estar lá representados e que o município dê todo o suporte para que aquele órgão, né, que é um Conselho Municipal instituído por lei, possa trabalhar, possa fiscalizar, possa sugerir para o poder público ações de combate à homofobia, ações para a comunidade LGBTQIA+, que tem crescido cada dia mais. Por que a gente fala crescido cada dia mais? Claro que o preconceito ainda é gigante, a homofobia, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo, porém nós estamos passando por um momento de abertura de progressista que as pessoas estão se assumindo LGBTQIA+, claro que a mídia é grande responsável disso, a mídia tem trabalhado esses assuntos diariamente, é muito importante também que o poder público municipal invista em programas como o seu, para que debates como esse aconteçam, para que a população participe cada vez mais, mas acredito que o primeiro passo que o poder público tem que tomar é criar um Conselho Municipal dos Direitos LGBTQIA+. Para isso a gente precisa de outras pessoas, né, que falem, né? Uma organização dentro da cidade, da causa, né? Ou seja, quantas pessoas mais ou menos, Matheus, você acha? Olha, para que se forme esse conselho. Sim, um conselho municipal, vamos imaginar, ele tem que ter representantes do poder público e da sociedade civil. Então vamos imaginar que 11 pessoas, 10 pessoas, vamos imaginar 5 da sociedade civil e outros 5 do poder público. Um da Câmara Municipal, um da Secretaria de Educação, um da Secretaria de Saúde, um da Secretaria de Cultura, um da Secretaria de Segurança Pública, LGBTs que trabalham dentro do município, porque hoje nós temos muitos LGBTs que trabalham na prefeitura, concursados ou cargos de confiança, que estariam ali representando a prefeitura dentro do conselho. Então, e a sociedade civil também, que pode ser representada tanto individualmente, pelo CPF, quanto por organizações. Lembra que uma vez a gente fez um programa com a Lorena Máxima, beijo, Lô, e aí a gente falava assim, olha, você é muito importante para a causa, porque se você ainda não se revelou, se revele, porque existem pessoas, é uma suposição, mas eu acredito que ainda existam pessoas dentro do poder público, Matheus, que não se revelaram e que a gente precisa deles, eu digo porque eu sou hétero, mas eu abraço a causa, tá? Então, que se revelem e que eles participem, né, deste conselho, né, para que o quê? Para que juntos possam se organizar e por exemplo, construir uma casa de apoio, né? Porque o que eu gostaria que acontecesse muito, Matheus, aqui na nossa instância turística, não só a casa de apoio que tem apenas em Sorocaba, na nossa região, para as mulheres, que também pode ter para LGBTQIA+, não só a casa de apoio, mas como viaturas, como pessoas treinadas, né, e direcionadas para atender esse público. Para atender, porque não é a mesma coisa você ser abordado por um policial que é homem, uma mulher ser abordada quando ela apanhou, quando ela tem um problema, não é a mesma coisa. Não, então, a gente pede, né, encarecidamente que seja treinadas mulheres, né, e treinados homens para que dentro das viaturas sejam uma chamada de um LGBT, como que a gente pode colocar isso, né, em pauta, Matheus? O que você acha do que eu estou falando? É você que tem a voz, hoje eu já estou falando demais. Essa questão da abordagem é muito importante. Nós tivemos, claro que tem, eu não vou falar que é grande parte da força policial, a gente não tem números e estatísticas, porém a gente já
consegue identificar casos que aconteceram de pessoas que, por ser homossexual, acabaram tendo um tratamento mais agressivo por parte das forças policiais. Não O falo da machismo tá aí, cidade- né, Matheus? O machismo tá aí. Não falo da cidade em si, falo do Brasil todo. Eu acredito, no Renata, âmbito- que nós tivemos ontem, eu estava assistindo o jornal e vi que o Ministério da Justiça já fez um requerimento ali colocando sobre as câmeras nos policiais. Sim, isso daí já é lei. Isso, ali pode também tentar mudar essa situação tanto para a homofobia quanto para Sim. outros casos também. Uhum. Acho que precisa sim de fiscalização em todas as profissões, principalmente aquelas que estão lidando diretamente com a população a serviço do povo. Sim. Tem que fiscalizar. Mas antes de fiscalizar, não é só uma câmera. Uma câmera pode registrar o ocorrido, mas ele não vai impedir o que está acontecendo. Eu tenho pra mim, Matheus, que ninguém nasce sabendo, obviamente, de Isso, tudo. Então, eu não. acho que o treinamento, É fundamental. né? Então, você pegar pessoas que falam assim, levanta a mão e fala assim, não, eu quero ter esse tipo de treinamento para poder Claro. abordar o cidadão Eu acho- LGBTQIA+, eu acho que da não- melhor forma, ou a mulher da melhor forma, como que é, Claro. como que elas querem ser. Eu acredito que não tem que nem ser uma tratadas. opção mais do profissional ali, né? Do servidor público. Tem que ser algo que deve ser colocado, Você acha que tem que ser uma lei? uma lei colocada que todos os servidores que vão tratar diretamente com o público ou outros não, tem que saber, não falo nem lidar que não é um ser de outro planeta, mas entender, combater a homofobia, saber lidar, porque hoje tem muitos policiais, muitas pessoas da força de segurança que não sabem absolutamente nada sobre a homofobia. Homofobia é crime. Não sabem, então tem que saber algumas coisas, atualização das leis, tem que colocar. Tem uma questão muito importante que o poder público pode fazer também, que é colocar nos lugares pontos de ônibus, postos de saúde, escolas, cartazes, panfletos de combate à homofobia, também de combate ao machismo ou outras formas de preconceito. Isso também é muito importante, porque a minha gestora sempre fala, quem é visto é lembrado. Se você está vendo com frequência que aquilo é errado, que aquilo é um crime, você vai evitar ou não vai fazer. Porque hoje em dia a gente sabe que, infelizmente, no mundo tem muita gente preconceituosa. O que impede elas de colocar o preconceito para fora, na maior parte das vezes, são as leis. Elas sabem, têm conhecimento das leis. Porque o ignorante ele não tem conhecimento da lei, que aquilo é... Ou a crime, eu pessoa acho que não vai simplesmente ser ela penalizada. obtém um posicionamento de não, eu não quero saber se tem lei ou não. A Sim. gente ouve muito mundo afora, né? Que a pessoa ela xinga, ela ofende e não tá nem aí E se tá ela tudo vai bem, presa tá, ou não vai, ou acha que, né, as pessoas, eu sinceramente, né? Então eu acho que para 2024, né, uma nação mundial aí que a gente está prestes nós temos a internet, né, e nós temos uma ligação com o mundo muito próximo, né? Sim. A gente tem que ter a consciência Claro. do outro. O que é a consciência do outro? Né? É você terminar onde o outro começa. Isso daí é um princípio básico, né, do ser humano. Eu termino absolutamente, eu acabo onde o outro começa e ponto final. Isso. Entendeu? Por quê? Porque o outro não diz respeito a mim. Os meus pensamentos, a minha caminhada, a não ser que você vá casar com a pessoa, né? Isso. Aí ele vai Claro. mas nem sua mãe, nem seu pai, nem sua avó, nem seu tio, ninguém diz respeito a você. Você falou uma frase até engraçada, né? Tem algumas pessoas que falam, olha, um LGBT só vai destruir seu casamento quando você largar sua esposa pra casar com o seu namoradinho que você sai escondido. Nossa, A pessoa isso sempre- é forte. Daí vai destruir a sua família. A única chance de destruir é você largando pra ficar Não, mas com e outro. mesmo assim, eu acho que as mulheres elas são tão mais amáveis que ela fala, tá bom, tudo bem, vai lá, meu queridão, porque eu não era feliz com você também não. Olha lá, Né? vai ficar com outra mulher. E vai lá e fica com outra mulher. E tá ótimo. Tá tudo bem. Renata, nós temos que Eu comparar. acho que a sexualidade, Matheus, vamos falar um pouquinho dela? Porque eu venho pensando, gente, em 1 milhão de coisas, tá? Aí chega aqui, muda tudo, mas tudo bem, é essa que eu sou. E aí eu tenho morro de vontade de xingar também, mas eu não vou. Mas de falar coisinhas, né? A gente tem vontade de falar, de meter a boca. Me perdi. Ô,
Rafa. Fala. Rafa é nosso técnico aqui. Amanhã é aniversário do Se tivesse como Rafa. colocar a bandeira LGBT aqui atrás... Não, você consegue, Rafa? Ia ser Seria incrível. maravilhoso. É. Rê, Não, então, a gente estava falando sobre o que mesmo que você falou Isso. para mim? a gente, Do terminar, né? é claro, Dar espaço pra para o abandonar a outro, família. da Muitas- hipocrisia, né? E Quando eu falei de Conselho Municipal dos Direitos LGBTQIA+, no município, e foi muito importante a sua pergunta, mas é formado por quem? Quantas pessoas? isso. Porque hoje em dia as pessoas não imaginam que tem LGBTs que ia mais Dentro da Câmara. Gente, dentro lógico, da dentro da Câmara, prefeitura, dentro do seu trabalho. Por isso que eu falei. Nós estamos em todos os lugares. Exatamente. Hoje, você, cidadão do estado de São Paulo que está me escutando, está me assistindo, tem uma representante sua na Câmara Federal, uma travesti, a Erika Hilton. Sabe? Exatamente. Deputada federal do estado de São Paulo, sua representante. Nós temos já primeiro-ministro, chefes de estados LGBTQIA+. No Rio Grande do Sul, um estado que a gente manda todo o carinho A nesse Érica momento tá no difícil. PDT ainda, né? Não, A Érica, no PSOL. no pessoal, tá? Ah, é Tem verdade. a Duda Salabert, uma das mais votadas de Minas Gerais. É uma mulher trans também. Nós temos agora no Rio Agora, Grande do Sul... Matheus, você imagina a guerra dessa mulher, imagina a luta Para chegar onde para estava. chegar, porque eu acho muito fácil quando a pessoa tá dando a cara para bater, como eu dou, como você dá a cara para bater na nossa E região, uma- quando a gente cria um espaço como esse para você ter voz, é muito fácil você criticar. Eu quero ver você levantar e vir fazer. Você entendeu? Sim. Porque isso faz parte do poder público. A pessoa que está lá e que foi votada para estar lá para defender a sua causa, os seus interesses, né? Ela levantou, ela fez acontecer. Eu quero... Entende? E falando nisso, fez acontecer. Eu admiro muito as mulheres e que ela fazem foi- isso e eu não vou E desistir. foram... teve uma conversa como essa que incentivou uma política pública. Eu falo conversa como essa porque os debates acontecem e quando o debate está na mídia é porque a sociedade tem que ver e o governo tem que escutar o que está acontecendo. Exato. A mídia é a porta-voz da população. Sim, Sabe, o que está acontecendo, o que vocês estão falando, a gente está debatendo aqui. exatamente. Existiu em São Paulo, no ano de 2012, um projeto chamado Transcidadania, que tiravam travestis da prostituição e davam para elas o direito ao ensino superior e davam uma bolsa para essas mulheres. Muitas dessas travestis e mulheres transexuais saíram da rua, se formaram com o ensino médio, poderão procurar uma faculdade com o projeto Transcidadania. Esse é um projeto, uma política pública cultural que nasceu de um conselho LGBT, de uma ideia que foi implementada pela Prefeitura de São Paulo. Isso pode ser feito no Brasil todo, é um exemplo. É um exemplo. E uma dessas mulheres que saiu do projeto Transcidadania, que eu tenho orgulho de falar, que eu conheço, a minha amiga próxima, já estive em várias reuniões com ela. Hoje, ela é a autoridade máxima nesse país no quesito LGBTQIA+, que é a Simila Ha. Ela é secretária nacional dos direitos LGBTQIA+. Ela está lá em Brasília. Manda um beijo para ela. Simila Ha, um beijo para um você. beijo. Um prazer e todo o enorme. Eu tenho pessoal. certeza que isso daqui vai chegar até você. Eu tenho certeza E você absoluta, sabe, se depender eu do Matheus. Isso daqui vai até para a chegará. NASA. É a secretária nacional. Então nós estamos aqui falando, gente, é a secretária nacional, Simila Ha, é a secretária nacional dos direitos LGBTQIA+. É a maior autoridade LGBT do país. Hoje ela está lá em Brasília, a secretaria fica no Ministério dos Direitos Humanos. Ela está lá em autoridade. Tudo que é programa para os LGBTQIA+, passa pela Simila Ha. E foi uma mulher que esteve na rua, passou pela prostituição, fez o Transcidadania, teve a vida mudada, foi candidata a deputada federal, federal. E o slogan que ela utilizava, até já falei isso para Renata. Incrível. Maravilhoso. Obrigada, Rafa. O slogan que ela utilizava era uma puta deputada. Uma puta deputada. E dentro, eu não vou citar nomes, mas dentro da própria campanha que eu participei bastante, eu vi um preconceito. Isso que eu ia de perguntar alguns para você agora. Com ela. A dor. A gente vai aparecer com ela, com esse slogan. Ela que foi garota de programa. Agora eu falo para vocês. Vocês não quiseram aparecer junto com ela, mas vocês continuaram na sua pequenez. E ela está lá em Brasília, ao lado do presidente Lula, participando de todas as ações, de todas as políticas públicas culturais, com um orçamento bilionário para decidir o que é feito e o que não é feito em prol da população LGBTQIA+ no país. Ela trilhou o seu caminho, ela serviu de políticas públicas, ela usufruiu de políticas públicas culturais, políticas públicas para a população LGBTQIA+, e chegou onde chegou. E tem muitas pessoas que estão precisando dessas políticas públicas, seja aqui em São Roque, Mairink, Biúna, Araçariguama, São Paulo, no Brasil
todo. E que vão Mateus, chegar talvez até mais eu longe ia que falar ela. sobre a dor, porque na verdade a dor do preconceito, né? Quem não sofre, eu sofro todos os dias, eu sofri quando eu era, todo mundo fala, nossa, mas você é loira, você tem olho verde, você não sei o que, não. O preconceito, ele é atuante, né? Quando você sente olhares pela roupa que você veste, Sim. pela maneira que você fala, né? Com piadinhas, porque eu sou uma mulher solteira e muito feliz, obrigada, entendeu? Então, eu sou uma mãe solo praticamente, quer dizer, eu não criei minha filha, mas eu não fui casada com o pai dela, né? A gente morou junto só, então eu sou solteira. E aí, eu tenho 50 anos, né? Que inclusive ainda hoje a gente ia falar sobre a menopausa, mas vamos falar em uma outra no próximo programa. E aí o que acontece? A gente tem uma dor sobre o preconceito. Mateus, você um dia falou assim para mim: nossa, eu sou um rapaz negro LGBTQI a mais. Né? Eu tenho absoluta certeza, Mateus, que você sofreu muito preconceito na sua vida. Mas a única diferença sua é que você põe pra fuder. Você põe pra ferrar. Ele põe. Eu falei palavrão porque eu queria hoje, eu vim com esse objetivo, tá? Você põe as asas pra fora, você vai lá e fala e dá voz. Uma vez, lembra que você brigou muito com um rapaz que estava vendendo uma bala, não sei o que era, na praça. Foi. E aí você falou, você está envergonhando a nossa causa, porque você não pode isso, não pode aquilo. Gente, tudo bem que você não seja o Mateus da vida, ou nem uma Renata, mas que você se empodere a ponto de não deixar o outro te ofender. Sim. Porque esse retorno é importante, porque uma coisa é você, no mimimismo, eu estou ofendido, vou me enfiar dentro do quarto e vou ficar lá. Gente, não é isso que a sociedade quer. A sociedade quer que quando você é ofendido, você vai lá e faça um BO. Você vai lá e abre a boca sabe, e conta para o mundo, porque só assim o mundo é arrumado. Não Exatamente. Renata, essa questão de posicionar preconceito, gente, é uma coisa tão... É horrível, dói na alma. É uma dor. Dói na alma porque você sente que você é a pessoa mais errada do mundo. Físico também, porque a pessoa pode ficar em depressão. Exatamente. Entendeu? Hoje, eu falo assim, eu peço para você se posicione, se fale, se mostre, mas eu entendo. Eu entendo porque até eu, para mim, ter um posicionamento de defesa, de se colocar, de se impor, levou algum tempo. E não foi meses, não foi dias, foi anos. Sabe? Foi anos. Mas eu me impus. Eu me coloquei hoje, já faz parte do meu ser. Então, antes que qualquer pessoa pense qualquer coisa sobre mim, que fale que eu sou incapaz por ser quem sou, de fazer algo, de falar algo, eu já me coloquei à frente, já fiz, já aconteci e não deixo que a pessoa fale. Eu já cerco aquela pessoa. Você vê a diferença da pessoa que, quando ela sente uma dor e tem esse impulsionamento até onde ela vai, ela voa. Sim, exatamente. Ela voa. Exatamente. A pessoa que tem uma dor, então, gente, quando você olha para mim, eu, Renata Guerra, pré-candidata a vereadora da cidade, que eu luto pela causa LGBTQIA+, pela causa negra, né, e pela, óbvio, causa das mulheres que sofrem, né, o dia a dia, né, de tudo, abuso, tudo. Óbvio que eu tenho uma dor, que eu tive uma dor, né? Claro. Então eu decidi, junto com a minha dor, transformar a minha dor em amor. Eu decidi, porque não adianta você sentir a dor sozinho, você tem que transformar ela em amor. Para quê? Para mudar a história. Não é, Mateus? Exatamente. É transformar em a dor em ação, aquela dor transformar em ação para você tentar se livrar daquilo. Aquilo não pertence a você. Entendeu? Aquele preconceito, não deixa aquilo acumulado, porque é o que a gente acumula quando a gente vai sendo... Como se diz, sobre o outro, né? Não raiva, sobre você. Com a ira. Porque o outro tá te julgando é porque ele não tá satisfeito com algo nele. Então ele vai mirar em você, porque todo mundo quer ir de bem com a vida, gente, não vai afetar o outro. Ele vai curtir, ele vai vivenciar, ele não vai Deixa afetar a câmera o outro. aberta. Isso! Sabe por quê? Porque a gente está hoje falando, você que entrou agora,
sobre o LGBTQIA+, políticas públicas, né, Para Matheus? a população e pessoas que usufruíram da Exato. política pública e chegaram a lugares... Matheus deu uma ideia aqui que eu acho que é incrível, uma ideia que obviamente não é dele, já vem acontecendo, como aconteceu na capital, em São Paulo, né, de um poder público. Pode falar, Mar. É o Transcidadania, né? Que tirava pessoas trans da rua, em situação de vulnerabilidade social, da prostituição. Isso, e Pagava também... uma bolsa para que essas pessoas estudassem, completassem o ensino médio, depois uma faculdade, para que elas se restabelecessem, saíssem naquela vida e promovessem digamos assim, a educação, porque aquelas pessoas são profissionais, viraram profissionais. Exatamente. Estão E o contribuindo para a conselho, né? sociedade. E o conselho de pela dos direitos causa da população LGBTQIA+. Isso. Esse conselho eu acho que é fundamental ter na cidade, Matheus. Na verdade, todos os conselhos são fundamentais. É onde a população está presente na administração pública. Exatamente. Uma Câmara Municipal representa a população, mas não representa... uma Câmara propõe, legisla, coloca as leis, fiscaliza, mas onde acontece mesmo é dentro da administração. E dentro da administração são decididas as coisas. Eles não vão perguntar para o vereador uma coisa. Claro que tem coisas que, né, precisa passar pela Câmara, mas é lá que deve nascer as políticas públicas também, no poder público. E tem que ter a presença de pessoas LGBTQIA+, um conselho LGBTQIA+. Gente, então para isso. definir onde que vai entrar os nossos direitos. Então tem que ter pessoas da administração LGBTQI que estejam trabalhando com certeza tem um professor, uma professora LGBTQIA+, com certeza que na segurança e deve que, ter e que esse LGBTQIA+. programa chegue até eles, Matheus, aqui na nossa região, ou mundo afora, que seja, né? Porque nós estamos agora no YouTube, e aí que chegue para que seja uma luz na mente dessa pessoa, que ela é do poder público, que ela possa falar assim, não, eu sou sim LGBTQIA+, então eu quero fazer um conselho na minha cidade, Claro. né, e aí vamos embora, vamos fazer, e mesmo assim, Matheus, quando eu chegar lá, que eu vou chegar, né, e aí a gente vai fazer isso acontecer. E algumas pessoas vão certeza. perguntar, igual em Olímpia teve a votação na Câmara do Conselho LGBT e não passou. Mas por que vocês querem ter mais direitos, querem ter um conselho? Enquanto os LGBTs forem a população que mais morre neste país, enquanto o Brasil for o país que mais mata LGBTQIA+, é necessário um conselho de políticas públicas dos direitos da população LGBTQIA+. Você vê quem que... Eu não sei nem estatística, eu não posso falar, porque se eu falar não vou falar besteira. Mas as mulheres morrem muito também. Também. Né? Então, E é necessário. então, meninas, prestem atenção na união, né, da causa LGBTQIA+. Vocês sabem, mulheres... Porque se as mulheres se unissem hoje, hoje não foi hoje, foi ontem, eu pego o ônibus, tá, gente? Óbvio, todo mundo sabe na cidade, que eu tava no ponto de ônibus, no meu bairro, São João Novo. Beijo no coração de todas as mulheres e homens e queridos meus de São João Novo e Mailasque. Só tinha mulher no ponto de ônibus 6 horas da manhã, Matheus. Só mulher. E não eram poucas. Eu falei, gente, olha quem que movimenta o PIB nacional. É mulher! Então, já que somos nós, né, que acordamos... Olha, eu estou falando de um ponto de ônibus grande, eu não estou falando de um ponto de ônibus pequeno, tá? É um ponto de ônibus grande, onde tinha no mínimo 10 mulheres sentadas esperando o ônibus 10 para 7 da manhã. Sim. Só mulheres, entendeu? Não é uma coisa de não ser observada. Aí eu comecei a falar. Eu falei, gente, vocês olham uma para outra. Nós somos, a maioria aqui, nós só tem mulher aqui, entendeu? Então, a partir do momento que a mulher ela é a maior representante eleitoral do nosso país, da nossa cidade, vamos votar sim em mulher. Eu falei lá na hora, eu não fiquei quieta, você me conhece? Sim. Eu falei, gente, olha aqui, vocês precisam votar em mulheres para a gente poder ter uma representatividade maior, né? Sim, seja uma grande interesseira de política. Poxa, eu vou passar a querer saber da política, por quê? Porque ela vai sim mudar a vida da sua filha. Sim. Ela vai sim mudar a sua vida. O horário do seu ônibus que você tanto reclama. Você entendeu? A extensão da creche da sua filha que está achando que tá pouco tempo.
tudo, absolutamente que a tudo. política O homem, ele prefere. não menstrua, gente. Você entendeu? O homem não fica na menopausa, ele não sabe o que, que é a cabeça da mulher, o que o organismo acontece na mulher quando ela está sentada no escritório trabalhando, ou de pé, ou 8 horas de pé, trabalhando numa loja, sabe? Então, né? Claro. É isso. Mas a gente veio falar também. A gente só veio falar porque eu sou da causa, e aí a gente veio quantas falar do mulheres, LGBTQIA+, né? trans, mulheres também lésbicas que estão inclusas, assim, a gente falar a gente geralmente sempre fala mulheres, dos LGBT, as pessoas falam assim, gays, mas são mulheres gays. muitas mulheres LGBT. Eu represento muitas mulheres gays, amigas minhas, beijo no Talvez a coração pessoa de fala, por todas. que as lésbicas não sofrem tanto preconceito igual os gays, né? Sofrem. Porque sofrem, sim. Sofrem, Só que alguns lógico. homens têm ainda... É que o foco tá no homem. Mas o homem, ele tem assim, ele recrimina, tem abominação, minha filha não Mas pode a ser, mulher mas ele tem uma, como que eu posso dizer? Uma atração por imaginar duas mulheres juntas. O homem tem. Então, Isso mas a liberdade olha a a mulher, ela tem uma liberdade de expressão tão mais forte, eu acredito. Assim, não estou subjugando o homem, não é isso. É que o que acontece? Quando ela define uma coisa, ela abre. Ela fala, eu vou até aqui, daqui eu vou passar para ali e todo mundo vai ficar sabendo, porque a mulher, ela gosta de ser feliz, tá? Sim. Então, a partir do momento que ela decide trocar, porque, gente, vamos lá, né? O que a pessoa faz atrás de uma parede não tem nada, ninguém tem nada a ver com isso, né? Não é verdade? Então a sexualidade do outro, Renata, não quero saber. Se a pessoa é gay, se a pessoa é isso, eu não quero saber. Então, mas quando a mulher decide, ela casa. Você já percebeu? Quantas mulheres vêm casando oficialmente no nosso país? Quantas mulheres vêm assumindo um papel assim, olha, eu não quero mais... a Monique Evans casou faz quanto tempo com a menina? Foi nem uma semana, né? a Monique Evans, super procurada por homens e ficou a vida toda com homens Sex e casou. symbol, Super né? sex symbol. Casou com uma menina que ela falou, eu ouvi ela falar, eu era fã da Monique, né? Então ela falou assim, olha, eu nunca tive de um homem o que eu tenho dela. Sim. Não é? Exatamente, Monique Evans é um exemplo disso. Mas assim, nós estamos passando por um processo de evolução. Uhum. Isso é gigantesco. Aconteceu essa semana algo que eu achei incrível, Rê. Isso há 50 anos atrás eu jamais poderia imaginar que isso pudesse acontecer no mundo. Nós tivemos o Papa Francisco fez uma declaração considerada homofóbica para bispos lá da Itália, e o Vaticano, o órgão máximo da Igreja Católica, uma instituição conservadora, pediu desculpas pela homofobia que o Papa falou. O Vaticano pedindo desculpas para os LGBTQIA+, por uma fala equivocada do Papa. Isso ontem na televisão. Isso é histórico. Por isso que passou no Jornal Nacional mesmo. O Vaticano pede desculpas por fala homofóbica. É histórico. Porque foi uma instituição que é grande responsável também pelo preconceito todo gerado. A gente tem que colocar a culpa em algumas coisas e a religião, uma grande responsável pelo preconceito. E fala assim, olha, não se fala de religião, não se mistura com política. Gente, eu sou cristã. Eu falo, sim, que eu apoio a causa LGBT, sim. Porque eu sou, antes de qualquer coisa, um ser humano. Eu tive uma notícia né? hoje. Então, quando você é um ser humano, você não tem nomenclatura, querido. Ou querida. Você é um ser humano. Eu vou falar uma coisa aqui. Fala, mete a boca. Se eu for processado, eu não vou citar nomes. Mas eu procurei, alguns anos atrás, fui convidado para batizar uma criança. E eu fui. Para você ver como o preconceito está instaurado, né? E na religião é muito mais crescente. Eu fui procurar batizar uma criança e eu acabei me surpreendendo porque para batizar você tem que seguir algumas coisas. Eu já sou batizado na igreja católica, acompanhava, mas eu nunca fui assíduo. E quando eu decidi ser assíduo para batizar, para fazer todos os trâmites legais, fazer o catequese, eu me surpreendi com o preconceito que as pessoas que lá estavam para dar Você tá de brincadeira, né? Me surpreendi com a Deixa eu só perguntar, você conseguiu batizar a criança? Vou contar. Me surpreendi com a transfobia, me surpreendi com o machismo, me surpreendi com as pessoas, com a selvageria que eu vi lá. E para mim aquilo foi errado. E eu sou uma pessoa que eu posso estar na onde quer que eu esteja.
Se eu sinto que Deus está do meu lado, eu vou falar e vou colocar, porque aquela pessoa pode ser um padre, mas eu vou me posicionar. Com Porque certeza, se eu porque vou- foi o que eu falei, você é um ser Eu vou me humano. posicionar. Eu me posicionei. Eu achei aquilo inadmissível, eu saí de imediato do Conta o que lugar, aconteceu. fui chamado... O preconceito, a homofobia... Não, eu quero saber o que aconteceu. Não foi diretamente colocado a mim, mas, sabe, coisas assim, olha, se eu ver minha filha, se uma mulher trans entrar no banheiro com a minha filha, eu vou socar. Porque Não, mas eu deveria quero se saber da mutilar igreja. Eu quero quando saber, você não nascesse. batizou a criança por quê? Não, eu vou contar, vou Ah. chegar. E aquilo pra mim foi um absurdo tão grande, foi tão dolorido escutar pra mim voltar, que eu voltei lá. Antes disso eu procurei uma outra igreja, isso é normal falar? Isso não pode, é crime. Não é porque aconteceu dentro da igreja, uma igreja não é uma embaixada do Vaticano que é permitido, né? Até no Vaticano é crime. Então homofobia é crime, seja aqui, seja em qualquer lugar. Dentro e de um dentro da banheiro. dentro da sua igreja também é crime. E eu me qualquer posicionei. lugar. Fui Crime é lá, crime. liguei na diocese. Matheus, tô eu e você aqui, fechado num quadrado. Se eu te ofender, é crime. É crime. Liguei lá na diocese, que algumas pessoas acham que porque tá dentro da igreja pode falar o que quiser. Não pode. Não, lógico que não. Sabe? Liguei na diocese, falei, me posicionei, fui na igreja, o pároco lavou as mãos e ainda mandou eu procurar outra igreja. E daí eu procurei outra igreja, iniciei lá, me chamaram para outra igreja para o Lava Pés, tiveram uma recepção muito melhor, foi uma igreja que me viu crescer, um padre muito mais humano, muito mais acolhedor, e que eu não sofri nenhum tipo de preconceito lá. Daí no fim iniciei novamente a catequese para batizar, ainda não batizamos, né, porque não terminei ainda. Você tá no Mas processo hoje, do batismo. E é tão impressionante porque hoje eu estava falando sobre isso na empresa, com algumas pessoas lá, meus colegas de trabalho, e quando eu abro o meu celular, eu vi que o padre que me mandou para outra igreja porque eu relatei algo que eu achei horrendo, ele saiu da igreja, ele foi para uma outra, foi transferido. Eu imediatamente liguei lá para a diocese. Falei, eu gostaria de saber se o padre tal saiu da igreja. Assim, ele saiu, o bispo achou melhor tirá-lo de lá. Porque Ou seja, não deve ter sido a primeira vez, né? Primeira vez. Então, eu falei assim, graças a Deus. Ainda acredito em Deus, na igreja, porque faz as Sabe coisas. por quê, Matheus? Deus é justiça. Justiça. E foi o que eu falei, antes de você ser de lá, de cá, de cima, de baixo, você é um ser humano, né? E eu vou voltar Eu lá. acho um absurdo que quando você fala que você é um animal racional, mas é o único animal racional que mata por prazer. Mata por prazer. Os outros todos matam para comer, né? Sim. Então, eu acho que você tem que partir o princípio de respirar fundo e falar assim, não, eu sou um ser humano, eu paro onde o outro começa, e assim nós vivemos um futuro esplêndido, Sim. né? Porque a gente tem que ter um carinho e um Claro. amor pelo E quem- outro. e quem- E a sua dor você ou põe pra fora ou engole E ela. agora eu vou me achar um pouquinho. E quem quiser saber... não, só um pouquinho. O Matheus só Só se um achando um pouquinho, pouquinho. Rafa. Vou me achar Põe um uma música pouquinho, pro Matheus se Rafa. achar um pouquinho. Só pra quem quiser saber mais detalhes dessa história, que aqui a gente não vai falar tudo, que é muito Gente, pesado. sabe o que eu queria ouvir? I'm Survivor. I'm É Survivor. que eu tenho medo de o YouTube derrubar. Se você não colocar pode, música né? no meio, o YouTube a derruba. gente tá no YouTube, é verdade. Sabe o que eu queria falar? Quem quiser souber. Finge que eu não falei isso. Quem quiser saber um Fiz pouco cortar. mais sobre essa história da Igreja Católica que eu vivenciei em Mairink, Tá no está teu no Face? livro Sonho Quebrado, da autora Heloísa Aragão. Ela narrou. sim! Eu sou chique, né, gente? As histórias que eu vivo viram não, livro. dizer- Daí Ela é uma poetisa maravilhosa. Poetisa Beijo, maravilhosa, Elô. transformou- Não a conheço, mas... e por incrível que pareça, Matheus ainda não me deu o livro para eu ler vou dar. essa parte. Doutorada, tem doutorado pela Faz USP, sabe? anos Então isso. ela relatou. Foi incrível. Pra mim, ela leu o poema que ela fez antes do lançamento. Eu fui lá em Pinheiros no lançamento. Foi. Sabe, lá em São Paulo, lancei, fiquei super feliz. Eu Você também. ter a sua história narrada em um livro. Uma parte só dela. Eu me acho por isso mesmo, gente. Ah, Então, você se acha porque você é incrível. Né, E eu Rafa? Não quero é todo saber mundo, o né, porquê. Rafa? Agora a gente vai... Que tem Mas, o nome Rafa, no livro lá, sua história no quando- livro.
Não é todo mundo, né? É só pra Matheus É Queiroz. lógico, eu vou escrever o meu próprio, pode deixar. Ô, Rafa, quando tiver para terminar, você avisa aqui, porque eu e o Matheus, quando a gente engata, ninguém para. Deixa eu falar, Matheus, agora eu quero saber por que você é pré-candidato a vereador de Mairink, Matheus Queiroz? Rafael, foca aqui em mim. Não sou pré-candidato a vereador de Mairink. É uma coisa que me deixa muito triste. Nossa, eu acho que eu vou Por embora. um lado. Eu não aguento isso. E por outro, Renata, eu acho que a vereança e uma candidatura é dedicação 100%. Eu sempre disse que eu seria candidato a vereador se eu tivesse 100% dedicado. Eu sempre militei, sempre fiz muita coisa na militância, vou continuar fazendo a militância, vou continuar me destacando, vou continuar falando, mas para a vereança eu não conseguiria estar 100%, porque eu sou um jovem que estou estudando, estou trabalhando. Para com... Bom, eu não vou dar minha opinião. Estou construindo Foca em mim agora, Rafa. a minha vida. Eu não vou dar a minha opinião sobre isso, tá? Porque o Matheus sabe absolutamente qual é o meu posicionamento. Ficou louca quando eu falei que não. Eu acho assim que seria uma grande experiência para ele. Sim. Ele entrando ou não. Eu já contava com ele dentro da Câmara. É uma representatividade enorme para a região. A região só perde menos 4 anos para mim com o Matheus fora dessa briga. Então, é isso. Eu queria que você falasse. Eu quero dizer uma coisa. Na verdade, Matheus, eu quero que você fale a essência. De onde que foi que surgiu isso? Porque não, enquanto você não me falar, eu não vou parar. Se você não falar para mim, eu vou dormir do teu lado até você falar. Eu não sei nem como falar. Qual foi o ponto chave para você falar assim, olha, eu estou abandonando a minha pré-candidatura? O ponto chave, eu juntei diversas coisas que eu acabei de falar, realmente é verdade. Eu sou um jovem. Não foi ninguém, assim, não teve um ser humano. Não teve um ser humano. Tá. Foi uma decisão minha. Acredito. Todo mundo também ficou chateado. Poxa vida, minha família Acredito. ia votar em você, minha família Mas ia viu, colocar. você é uma representatividade, Matheus. Sim. Você deu um retrocesso na cabeça das pessoas. Sabe, então as pessoas ficaram meio sem rumo ali. Eu não ia votar nem em prefeito, ia votar em você. Entendeu? E eu tive que me justificar, falar. Alguns eu nem consegui falar ainda. Você não se arrependeu ainda? Não me arrependi. Sabe por que eu não me arrependi, Rê? Eu vou falar de onde veio. Uma campanha exige muito. Muito. Como eu falei, eu sou um jovem, estou construindo a minha vida, eu sempre militei, sempre vou militar, sempre vou me posicionar, sempre vou demonstrar e vou lutar porque foi chamado. Se você tiver Matheus, vamos lá, vamos paralisar a rodovia para a gente reivindicar tal coisa, eu vou fazer. Tudo que eu fiz por Mairink, eu falo assim que encampei muitas lutas, fui no Conselho de Cultura, por acesso à moradia, por acesso ao Conselho da Juventude, até o Conselho LGBT, as lutas LGBTQIA+, por luta por acesso à energia elétrica, à água, asfalto, nome de rua, todos os direitos, a biblioteca pública, eu já falei da cultura, né, municipal, entre outras coisas que aconteceram, eu nunca fiz com o intuito de pedir voto. Eu fiz porque era de coração, porque eu me sentia ali. Eu acredito nisso porque eu acredito em você. Claro, Matheus. que eu poderia utilizar aquilo. Claro que as pessoas falam, depois eu vou votar em você, tudo bem. Mas não era o que eu queria, gente. Eu não faço as coisas pra agariar voto, pra pegar voto. Não, porque não era seu, nunca foi seu intuito isso, nunca na foi verdade, meu intuito. Né? Fui eu que acho que fui enfiando isso na sua cabeça. Ser vereador nunca pra mim foi uma... eu quero ser vereador. Eu nunca me encantei pela vereança. Não é um lobby, não é... Há um tempo eu identifiquei que eu poderia, o vereador pode e ele tem o poder para realizar muitas coisas que pode ajudar a população. Foi por aquilo que eu falei que eu poderia colocar meu nome à disposição das pessoas. E as pessoas em si decidiram, olha, do nosso grupo, você é a que tem mais chance, você é o que mais... Sim. E eu falei, tudo bem, eu coloco o meu nome. Só que eu pensei, um dia eu estava no mercado, e as coisas vêm pra mim na minha cabeça. Eu não sei se é Deus, se é um... Eu acredito que seja Deus. Não pode ser um alienígena. Pode ser Olha, eu tenho... Abre aqui, eu tenho... 16 minutos, o Rafa me levantou a plaquinha. 16, eu adoro não vou isso. falar. É bem rapidinho, só vou terminar. Eu estava no mercado... Eu tenho pra mim... Eu tenho provas concretas de que você
existem espíritos ou Deus fala com você. Sim. Então, Impressionante. creio, Não, é verdade, gente. E Porque a veio gente pra viveu mim- junto, assim, Sim. lado a lado, e E coisas veio pra aconteciam. mim, o seguinte, eu tô falando sinceramente, vocês podem falar que eu sou louco, eu não sou louco. Daqui tanto tempo vocês vão colocar. Veio pra mim exatamente assim. Eu sempre falo que eu do mercado. Cachaça? Cachaça. 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 Deixa eu ver. Essa daquela da pura. Veio pra mim uma coisa muito forte, porque eu já tava pensando, tava falando, poxa vida, porque, gente, uma campanha é complicada, requer muito da gente. Mas requer uma experiência. Mas eu já sabia, por exemplo, já fui candidato ao conselho, já apoiei uma candidatura à vereança que saiu vitoriosa, sabe? Já apoiei uma candidatura a deputada que teve muitos votos para vereador na minha cidade. Então eu já sabia uma experiência de campanha, gosto muito de campanha, porém nesse momento da minha vida eu resolvi esperar. E eu estava no mercado, e estava já pensando tal, e pressionado por muitas coisas, fazendo algumas outras. E organizando muitas coisas, porque eu já tinha chamado o pessoal para tirar foto, um pessoal para fazer arte, um pessoal para fazer o vídeo, pessoal para. Então já estava, né, todas as pessoas nos grupos de apoio, nos bairros da cidade, nos condomínios populares, já estava um grupo de apoio muito grande ali. E eu decidi, veio um dia eu estava no mercado, e eu falo do mercado porque a gente pode ser em qualquer lugar, não é só quando você está sozinho. E o mercado para mim é um lugar que eu lembro muito da minha avó, que eu ia lá desde criança, o único lugar que eu ia com a minha avó era no mercado, né? Que nem eu falei da feira pra você você hoje. Falou da feira hoje, coincidentemente. E o mercado para mim é uma coisa que quando eu tô assim sozinho, tô assim, eu vou no mercado, às vezes eu vou para andar. Porque eu gosto de ver os produtos, fico aqui no momento meu comigo mesmo. E é um momento que eu me sinto querido também, que as pessoas me conhecem do meu bairro, então elas vão me acolhem. E eu estava lá na fila esperando, veio algo na minha cabeça assim, não é o momento agora. Não é o momento agora. E eu já tinha na minha cabeça o seguinte, daí eu lembrei de uma coisa, que eu sempre falava para uma amiga minha, não serei candidato neste 2024, porque não é um ano favorável para mim numericamente e tudo mais. Mas o meu número da sorte sempre foi o 8, sempre foi o 28, tudo que é relacionado ao 8. Matheus Queiroz, daqui a mão, querido. E daí eu não me arrependi, porque a partir do momento que eu pensei aquilo, eu falei, não, tô certo. Saiu um alívio tão grande, assim, dentro de mim, que eu falei assim, nossa, eu tenho certeza que não entrando nessa candidatura, eu vou ganhar muito. Não falo dinheiro, não. Eu falo muita vivência, muita experiência. Eu acredito que para você ser vereador, você tem que ter uma vivência gigantesca. Eu já tive muita vivência, mas eu tenho certeza que as vivências que eu vou passar nesses 4 anos vão ser que vai construir se eu for vereador lá na frente. Eu preciso passar por mais coisas. Entendi. Não sendo vereador, para um dia falar, agora estou preparado por essa gente, por isso, por aquilo. Tá, então que deixa eu te falar. Acúmulo. Renata é pré-candidata. Passou por muita coisa, muitas. Então, uma diferença de 25 anos de vida. E passou por muita coisa que eu não passei. Muita coisa que eu não passei. Situações assim que vocês não têm noção. E que preparam a pessoa, que dão um certificado para ela estar lá. Então, para mim, eu tive a humildade de calçar meu chinelinho da humildade e falar, eu tenho que passar por muita coisa ainda que as pessoas passam que eu não passei. Querendo ou não, eu tenho uma vida que meu pai sempre foi empregado, sempre foi teve funcionário público, então nunca tive meu pai desempregado, nunca fui rico. Você mas quer sentir outras experiências. Quero me acabar, não. O Matheus falou assim pra mim, eu preciso trabalhar porque é meu primeiro emprego. Foi. O Matheus, ele se dedica a tudo aquilo que eu entendo. Você não aceito, desculpa. Não, eu tenho que falar. Mas eu tenho que ter uma vivência. Não, eu aceito na forma assim, olha, com carinho. Eu acredito nesse seu momento. Eu não aceito por mim, mas eu super respeito o seu posicionamento. Eu acho que você, em partes, está certo, mas também seria uma grande experiência para você entrar nessa luta. Eu me candidataria para ganhar. E talvez se eu chegasse lá, deixaria de vivenciar algumas coisas que eu tenho certeza que eu vou vivenciar, ou de escutar, ou de trabalhar. Mas para mim isso é ótimo, porque aí eu trago o Matheus para minha campanha, entendeu? Tô feliz, enfim, realizado. Eu acredito que não é por eu,
sabe, assim, eu Não nunca é só por quis você. é porque eu quero ser, gente, se tiver uma pessoa que esteja me representando lá, Né, em e que eu Mairink? possa, é difícil, mas se tiver, eu vou estar feliz da vida. Vamos Aqui em ver. São Roque, eu vou estar feliz da vida. Tá. Porque eu me sinto. É isso, Renata, representação. Quando você vê Pessoal. uma pessoa, você se sentiu representada por várias pessoas. Você já falou, Matheus, eu me sinto tão representada por essa mulher, que é uma mulher politizada. Ai, nossa, eu tenho uma admiração por ela. E você Sim. nunca falou, eu quero o lugar dela. Não, isso não existe. Né? É E nem quero tirar o lugar de incrível. ninguém. Cada um Isso, tem o seu a próprio humildade de significado. saber o seu lugar, saber o momento certo. Exato. Eu ia falar outra Eu coisa que quero. não tá vendo aqui. Não, é porque a gente está sem tempo. Eu quero fazer uns agradecimentos. Eu quero que você pegou agora o Barco Andando, dá um like, compartilha, volta ali no YouTube. Nós estamos com essa bandeira aqui atrás, porque hoje o assunto foi LGBTQIA+. Eu queria trazer o Matheus aqui para falar sobre isso, porque ninguém melhor do que ele na nossa região para dar voz a essa causa. Né? Muito obrigada, Matheus Queiroz. Agradeço. Né, por estar aqui. O programa é do Matheus também, gente, porque o Espaço de Voz Elas, ele deu uma afastada por causa do Elas, mas daqui a pouco ele volta com tudo também, né, Matheus, para entrevistar Isso. quem ele quiser, esse espaço é dele também. Então, quando ele fala assim, eu quero entrevistar tal pessoa, o espaço é todo dele também. E eu quero agradecer ao nosso prefeito Guto Issa, um beijo no coração, a primeira-dama, um beijo no coração. Né? E também quero agradecer a Sueli Reis, que ela está no Outlet Catarina, que são as semijoias que eu estou usando hoje. Um beijo no seu coração, eu Sueli. não posso agradecer também? Claro, deve ir a Deus, né, gente? Eu quero agradecer a Prefeitura de Araçariguama, porque hoje nós fizemos eu trabalho numa empresa aqui de São Roque, um cartão de descontos, né? O cartão de todos, da senhora Ivânia. Um beijo, Ivânia, Gisele Moraes. Um beijo. A minha gestora, a gente fez uma arrecadação de alimentos na cidade. Então, a gente saiu. O cartão de todos é muito conhecido por fazer porta a porta, gente. Eu mesmo já trabalhei porta a porta. Eu também. E ela colocou, Renata também. E ela colocou a equipe para recolher alimentos e doações para a gente do Rio Grande do Sul, para as vítimas, né? Maravilha. Isso é interessante, vai da cabeça da gestora, vai da cabeça da proprietária, que disponibilizou seus funcionários ali, pagando eles para eles estarem lá. E a gente arrecadou mais de 100 quilos de alimento, em 3 horas, mais de 100 quilos de alimento, mais de 1.000 peças de roupa, tudo com as pessoas aqui de São Roque. E hoje a Prefeitura de Araçariguama foi lá na empresa buscar, que a gente estava procurando lugares para doar. Então, muito Infelizmente, não tem muitos obrigada, lugares. primeira-dama de Araçá. Primeira-dama de Araçá, a sensibilidade de poder ajudar o Um próximo. beijo no seu coração, Eu porque ela agradeço. sabe que eu gosto muito dela Todos também. os funcionários que lá estiveram, as pessoas que doaram aqui de São Roque, tem um coração gigantesco, gente. Muitas pessoas, teve uma senhorinha que me doou, que eu fui lá porta a porta pedir doação também. Ela falou, olha, eu tô com dor nas costas, eu peguei as roupas que estavam por cima, ela nem viu se estava nova ou estava velha. Ela pegou as roupas que estavam mais fáceis por conta da coluna dela, as roupas boas, e doou. Então você vê a sensibilidade de um povo que o falou, amor, tem uma coisa, eu tenho outra. Eu tenho, do meu cachorro vai doar, doou coleirinha. Importa, gente, cada doação, cada item tem valor. Importa, tem valor. Sim. E só para fechar também, queria dar parabéns pro Rafael. É mesmo, Rafa, que parabéns. Pode vir não, aqui. a gente não vai falar parabéns antes, vem não aqui. Não dá azar. Calma, só um Mas pouquinho. Só vou falar parabéns pro Rafael e só falar para as pessoas também. Procurem saber se na cidade de vocês tem o Conselho LGBTQIA+. O Rafael, nosso amigo Rafael, aqui com a gente. Rafael fica na técnica aqui da Giromix. Nunca apareceu, tá aparecendo agora, Rafael. Parabéns. Rafael, quer mandar um abraço para alguém? Para sua mãe, pro seu pai, para você? Um abraço para toda a minha família, meus amigos. Agora vem do lado da Xuxa aqui. Vem aqui, Rafa, do lado da Xuxa aqui. Séries? Séries, que legal. Renato ficou com ciúmes. Fiquei, parabéns, Rafa. Obrigado. Deus abençoe, Amém, viu? Rafa, Muito. parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, viu? É incrível. O Rafa que introduziu o programa Espaço de Voz Elas no YouTube. Sim, E o Rafa que fez aí o vídeo da semana passada também, anunciando. Muito bom, né? A gente tem que valorizar Matheus. quem leva a sua imagem belíssima para as pessoas. Muito obrigada por estar aqui né, no nosso procurem podcast. se a sua cidade tem o Conselho LGBTQIA+. Se não tiver, organizem-se.
vocês com seus amigos, com sua Exatamente. comunidade, para que tenha. Vá na Câmara de Vereadores, proponha para os vereadores, vá na prefeitura, proponha. Nós moramos em cidades pequenas que a gente tem ainda A gente tem liberdade. acesso de ter às acesso. pessoas. Pode demorar Isso é uma semana, mas incrível. você vai conseguir conversar com o prefeito, com o vereador. Isso, com o é, pré-candidato, com o pré-candidato. do seu bairro. É o né? momento. É o momento de buscar apoio à Isso. sua causa. Tudo nasce, né? ó, daqui, pode ser da sua. Muito obrigada por acompanhar a gente até agora. Até o próximo programa Espaço de Vozelas, que tem o quê? A sensibilidade de querer você pertinho da gente para contar a sua história e empoderar as pessoas ao seu redor e que tenha Vamos fazer um coração, ó. a mesma causa que a sua. Ó que lindo. Que Gente, beijo no coração. Pode fechar, Rafa.